Olá, pessoal! Como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Prof. Pri Responde e entrando 2020 com mais conhecimento para vocês. A ideia aqui é sempre pegar informações, pegar perguntas de vocês e transformá-las em aula. Então, para quem gosta de assuntos diversos de biologia, para quem gosta de assuntos sobre meio ambiente, se inscreva aí no canal, tem o link aqui embaixo, dê o seu like, compartilhe o vídeo e juntos vamos aprender muito mais. Hoje, o tema da aula vai ser sobre a importância das abelhas. Eu terminei o Prof. Pri Responde, o terceiro Prof. Pri Responde, falando sobre agrotóxicos, sobre como esses agrotóxicos agem e tudo mais. E hoje eu vou falar específico das abelhas, a relação das abelhas com esses agrotóxicos. Então eu tive duas perguntas muito legais, muito bacanas, e a partir delas eu formei a aula, tá? Então é a pergunta do Alexandre Oliveira e do Nelson Leopoldo. Então eu espero que vocês gostem da aula. Fiquem aí até o final, eu vou falar quem são as abelhas, qual o problema dos agrotóxicos e elas, qual que é essa relação e o que a gente pode fazer para melhorar isso, quais as medidas, né, que a gente pode pensar em desenvolver para não prejudicar essas abelhas que são tão importantes e vocês vão entender por quê. Então fique até o final do vídeo, espero que vocês gostem da aula. Então, se nós vamos falar sobre a importância desse grupo, sobre a importância das abelhas, que é um grupo tão interessante, nós temos que começar a aula relembrando quem são as abelhas, né? Quais são as suas características, e tem características muito legais aí pra gente falar. As abelhas são bem diferentes dos anfíbios, dos répteis, das aves e mamíferos. Por quê? Porque são organismos invertebrados, eles não apresentam uma coluna vertebral, diferente dos anfíbios, répteis, peixes que já têm a formação de uma coluna vertebral, né? Então, essa é a primeira caracterização. Dentro dos invertebrados, nós temos alguns filos importantes, e as abelhas estão dentro do filo dos artrópodes. Quem são os artrópodes? São aqueles organismos que têm patas articuladas, ou seja, as patas fazem isso daqui, tem articulação, tá? Então é por isso que as abelhas são artrópodes, têm essas patas articuladas. Ainda o corpo delas vai ser dividido em cabeça, tórax e a região do abdômen. Então eu tenho três definições aí, né? O corpo é dividido em cabeça, tórax e região de abdômen. Isso é muito importante porque em alguns organismos ali artrópodes eu tenho, por exemplo, o cefalotórax, né? Que é a cabeça grudada com tórax. No caso das abelhas, não, a gente tem as três partes bem definidas, tá? E além disso, elas têm três pares de patas, então se a gente ver uma fotinha lá, vocês vão ver três pares de patas e dois pares de asas. Por elas terem três pares de pata, dentro dos artrópodes, elas vão ser classificadas como insetos, que é a classe insecta. Os insetos, eles sempre têm três pares de patas, tá? E dentro dos insetos, nós temos ainda uma outra classificação para as abelhas. Como elas têm dois pares de asas, de asas, ela está classificada dentro da ordem Hymenoptera, né? Então, assim, olhando ela voando rápido, dá a impressão que é só um par de asa, mas abaixo da asa principal, que é a que a gente consegue ver, ela tem mais uma asinha pequenininha, tá? Então isso daí já caracteriza a presença de dois pares de asa, né? E por isso ela vai ser classificada dentro da ordem dos himenópteros. Os himenópteros são o quê? Insetos, né? Eles estão dentro da classe insecta. São insetos com três pares de patas, mas que têm dois pares de asas também, tá? Então essa é a primeira classificação aí, a primeira e a principal classificação desse grupo. Além disso, qual que é a característica dessas abelhas, né? Então eu segui alguns artigos científicos que eu vou deixar aqui no final do vídeo, tá? Como por exemplo do Nogueira, Couto e Couto de 2002, que fala de bastante características sobre esses organismos.
Então, as abelhas, elas têm um olho simples e composto também, né? Qual que é a importância desse olho composto? O olho composto é aquele que a gente vê em algumas imagens quando você joga no Google, você vê vários quadradinhos assim, né? No olho desses organismos aí, uma série de quadradinhos assim, é como se ela estivesse vendo em vários pedacinhos, é como se ela tivesse um monte de olhinho todo grudado, mais ou menos isso é esse olho composto. E por que ele é tão importante? Nós, seres humanos, a gente consegue enxergar tudo que tá aqui na frente, ó. As abelhas não, as abelhas elas enxergam tudo que tá aqui na frente e tudo que tá aqui ao redor. Né? Então elas têm uma visão muito mais ampla. E por que elas precisam dessa visão mais ampla? Porque elas voam, né? E voam muito rápido. Então, para garantir que elas continuem voando, que elas não batam num tronco, que elas consigam ver um possível predador, que elas escapem de predador, elas precisam ter essa visão mais ampla e esses olhos são bem bacanas porque garantem isso, né? Então, os olhos compostos, eles garantem tanto uma percepção de luz, de cores, como também de movimento. E isso é muito importante porque são organismos que voam e voam a velocidades rápidas, né? Extremamente velozes. Então é interessante para ela ter essa visão mais ampla, tá? Além disso, esses olhos compostos, eles têm uma característica muito importante que é a de enxergar o ultravioleta. Então ele tem a possibilidade de enxergar uma gama de possíveis cores aí, né? Ela não identifica o vermelho, tá? O vermelho ela não chega na faixa de onda da luz vermelha, mas da luz que pode indicar a cor vermelha. Mas ela consegue fazer enxergar o ultravioleta. E por que isso é tão importante? Por que esse olho composto que enxerga o ultravioleta é importante para a abelha? Porque ela consegue delimitar uma infinidade de cores das flores, que é onde ela vai realizar a polinização, né? Então é muito importante para ela conseguir definir uma flor de outra, definir uma cor de outra e conseguir identificar a que ela quer ir e a que ela não quer ir. Enfim, essa é basicamente a importância desses olhos compostos, né? E além desses olhos compostos, na região da cabeça também, ela tem, mais aqui na região mais de cima, tá? Ela tem o que são chamadas de glândulas hipofaringianas. Essas glândulas são bem legais porque é onde vai ter a produção da geleia real. Então, quem é meio fitness, natureba, eu gosto muito dessas coisas também. Geleia real é uma substância que é produzida por essa glândula nas abelhas e que são muito importantes para nutrição, para nossa nutrição. Tem uma série de substâncias nutritivas para o nosso organismo, mas ela não produz isso para a gente, né? Então, qual que é a importância disso para as abelhas, né? Elas produzem essa geleia real porque a rainha ela vai se alimentar e manter a postura de milhares de ovos ao longo do ano a partir da alimentação dessa geleia real. Essa geleia real não é o mel, tá? A gente já vai falar daqui a pouquinho como que é, onde que é produzido esse mel, onde que ocorre uma ajuda na produção desse mel, tá? Então, ainda seguindo esse artigo, né, do Nogueira Couto e Couto 2002, essas abelhas também, além dessas estruturas na região da cabeça, elas vão ter nas patas muitos pelos. Então, quando você vê uma pata de uma abelha aumentada, você vai ver uma série de pelinhos. E por que isso é importante? Porque isso daí vai garantir que quando ela vai lá na florzinha, ela consiga carregar o pólen dessa flor, né? Então ela gruda os pólens ali na patinha dela. Além dessas patas com pelo, como eu já mencionei, os voos são extremamente velozes. Ela pode chegar a 24 km por hora, que é uma velocidade alta para uma abelhinha, né? Por isso que a gente só escuta o barulhinho zum, zum, né? E ela tem também na região do abdômen o que é chamado de papo ou vesícula. Vesícula nectirífera, tá? Essa vesícula ou esse papo é que ajuda na produção do mel. O mel que pode ser comercializado e gera renda para tantas famílias, né? Então essas são as principais características aí desse grupo, certo?
Agora, por que que eu tô falando sobre esse grupo? Por que que eu tô falando dessas características que para mim só por si só essas características já são fascinantes, né? Porque é um grupo que tem uma importância muito grande. Então, quando a gente pensa em abelha, a gente pensa em duas coisas. Primeiro, a bendita da picada, que não é nada boa, principalmente para quem vai para campo direto, acontece umas picadas aí que Deus nos acuda, né? Mas, além dessas picadas, o que que a gente pensa muito? Na produção de mel. A produção de mel é extremamente importante porque gera renda para uma série de famílias, apicultores, que são aqueles cultivadores de abelha para a produção de mel, né? São os apicultores. Mas além disso, uma coisa que fica assim a desejar, que muita gente não sabe, é da importância ecológica que essas abelhas têm. Então, as abelhas, elas são organismos que vão garantir a polinização de inúmeras plantas, e não é de uma ou de outra. Estima-se que 75% das plantas do planeta são polinizadas por abelhas, tá? 75% das plantas com flores, ou seja, praticamente todas as angiospermas, que são aquelas plantas que têm flores, né, vão ser polinizadas por abelhas. O que é essa polinização? Por que isso é tão importante? A polinização nada mais é do que a transferência do grão de pólen lá da antera, que está relacionada à estrutura masculina da planta, para o estigma, que é a estrutura feminina da planta. Tá? Então a abelha ela pega o grão de pólen e leva da estrutura masculina para a estrutura feminina. Esse grão de pólen ele não é o gameta, tá? Mas ele tem uma estrutura dentro dele que é um gametófito, né? Que vai produzir o gameta, tá? Então, ao ser transferida para a parte feminina da planta pela abelha, o que vai acontecer? A reprodução. Aí é que a gente vai ter frutos, aí é que a gente vai continuar perpetuando as espécies de plantas, né? Então essa é a grande importância ecológica das abelhas, é a polinização. Graças a elas, essas plantas continuam existindo no planeta. A gente tem a reprodução dessas plantas. Isso é muito importante, gente. Eu já falei para vocês em outros vídeos aqui. Falo novamente. Se vocês quiserem ver vídeos específicos sobre isso, acompanha lá no YouTube. Eu já falei qual que é a importância das plantas, né? Por que as plantas são tão importantes no planeta? Porque a partir delas é produzido energia para sustentar uma cadeia alimentar. A planta é o produtor. Se eu não tenho produtor de energia para sustentar a cadeia alimentar, eu não tenho cadeia alimentar. Lembrando que todos nós fazemos parte de uma cadeia alimentar, né? Não são só os animais, não é só o que a gente aprende, a planta, o coelho, a cobra que come o coelho e a gaivota que come a cobra. Nós também estamos lá no final da cadeia alimentar. Então, se eu não tenho produção de energia ali realizada pelas plantas a partir da fotossíntese, energia essa que vai ficar estocada na própria planta e ser transferida para todos os níveis tróficos, ou seja, ser transferida para todos os organismos que se alimentam uns dos outros, porque é isso que é uma cadeia alimentar, um se alimentando do outro, né? Se eu não tiver essa produção inicial, eu não tenho animais, eu não tenho vida. Então, as plantas são extremamente importantes e elas só conseguem se reproduzir graças à ação de agentes polinizadores. É lógico que tem plantas que a polinização vai acontecer, por exemplo, pelo ar, né? Venta e leva sementes. Vai ter polinização que pode acontecer pela água e assim sucessivamente. Mas eu tô falando da importância aqui das abelhas, que 75% das angiospermas do mundo são polinizadas por abelhas. Elas são muito importantes, né? E aí, o que vem acontecendo? Por que eu tô aqui falando sobre essa aula e qual que é a ideia, né, das perguntas que foram dadas lá no Instagram?
Basicamente, a ação de agrotóxicos tem diminuído muito o número dessas abelhas. A gente tem aí, ó, dados recentes de 2019, tá? Do meio do ano de 2019, falando da morte de mais de 500 mil de abelhas por consequências de agrotóxicos, né? Então, os agrotóxicos, eles têm alterado as estruturas das abelhas, eles têm prejudicado as abelhas a ponto de diminuírem em tamanho populacional. Por quê, gente? Não é que as pessoas estão jogando agrotóxico nas abelhas. As pessoas estão jogando agrotóxico aonde? Nas plantações. E as abelhas, elas vão até as plantações, né? E no momento que elas chegam nas plantações, o que acontece? Elas entram em contato com o agrotóxico. E qual que é o problema, né, de entrar em contato com o agrotóxico? Isso, gente, considerando as normas específicas, né, de quantidade de agrotóxico que pode ser lançado no ambiente, tá? Então, o Brasil, ele tem, a Anvisa regula quanto que pode ser lançado de agrotóxico no ambiente e tudo mais. Falei disso no último Profipri Responde também. Então, mesmo dentro daqueles patamares específicos, isso tem afetado as abelhas, né? Tem prejudicado as populações de abelhas. Então, o que vem acontecendo? Também alguns artigos científicos que estão mostrando o que acontece da associação da abelha quando ela vai lá na plantação e entra em contato com esse agrotóxico que está ali na plantação, né? Primeiro, ó, de acordo com um trabalho de Migdal e colaboradores também, vou deixar aqui embaixo específico, falando sobre o impacto, né, de pesticidas nas abelhas. O que ela fala? Que essa ação do agrotóxico com a abelha tem mudado o comportamento delas, tá? Mudado o comportamento como? Por exemplo, elas começam a ficar mais devagar, voam mais devagar, né? Como se estivesse na paz do amor, ou voam mais rápido, ficam super velozes, ou não estão mais querendo ficar pousando na mesma planta, estão querendo ir para uma outra planta, ou não estão conseguindo, né, se movimentar direito. Enfim, o comportamento muda. E se muda o comportamento, possivelmente afeta o cruzamento desses indivíduos e eles podem não estar mais conseguindo cruzar, né? Então, se eles tinham um comportamento específico de acasalamento, talvez isso daí está sendo afetado. Mas não é só isso. Esses elementos tóxicos dos agrotóxicos, em quantidades mesmo dentro do patamar lá da Anvisa, porque a Anvisa coloca, né, a quantidade de agrotóxico para os seres humanos, não em relação à abelha, né? Então, mesmo numa quantidade ali que os seres humanos podem comer aquele alimento, para a abelha está sendo prejudicial a ponto dos elementos tóxicos dos agrotóxicos se acumularem no seu corpo. Então, o que acontece? Diminui a sobrevivência das abelhas, não tem nem o que discutir, é isso que vai acontecer, diminui a sobrevivência das abelhas. E aí a gente tem vários outros trabalhos que mostram que não está só relacionado ao acúmulo de substâncias tóxicas ou na mudança de comportamento dessas abelhas, mas a gente tem um aumento de suscetibilidade a infecções, essas abelhas estão ficando mais doentes, né? Problemas digestivos que essas abelhas estão tendo e, consequentemente, estão morrendo mais rápido. Problemas no sistema endócrino, produção de hormônios de forma acelerada, desacelerada, enfim, bagunçada. Não é o normal da abelha. Além disso, elas estão começando a ter dificuldades em voar de acordo com a substância tóxica que ela entra em contato. Ou seja, os agrotóxicos estão acabando com as populações de abelha. E aí, isso vai afetar não só o comércio de mel, mas também todo o planeta por essa ação ecológica tão importante que as abelhas têm, né? Então, basicamente, o que vem acontecendo, né? Quando o proprietário rural ele joga agrotóxico na sua plantação, o que ele quer? Por que ele joga agrotóxico? Não tem nada a ver com a abelha. É porque ele quer diminuir o número de pragas, né? Que são aqueles bichinhos que estão comendo a plantação dele. Só que aí, o que acontece? Ele diminui o número de pragas, mas também diminui outras espécies, como por exemplo as abelhas.
Então ele diminuiu pragas, mas diminuiu as abelhas. O que acontece com a plantação dele? Lembra que as abelhas polinizam? Diminui a produtividade dele. Por quê? Porque agora não tem um agente polinizador ali na plantação dele. Não tem mais abelha para polinizar. A produtividade diminuiu. Aí o que o proprietário rural faz? Como a produtividade está diminuindo, ele joga mais agrotóxico. Por quê? Porque ele está achando que é alguma praga, mas não é. Cada vez que ele joga mais agrotóxico, mais morre abelhas, mais a produtividade diminui, porque eu não tenho mais agente polinizador e mais agrotóxico ele vai jogar. Então isso é o nosso ciclo vicioso de morte de abelhas, que é péssimo para o meio ambiente, e de aumento de uso de agrotóxico, que é basicamente o que tem acontecido, né, gente, aí nas grandes propriedades rurais, né? É um aumento do uso de agrotóxico recorrente com a diminuição da produtividade. Só que muitos não estão enxergando que essa diminuição da produtividade provavelmente está ocorrendo primeiro pelo uso inadequado do solo, né? O uso excessivo do solo, consequentemente, vai diminuir a produtividade, mas também pelo uso de agrotóxico, que está afetando os polinizadores. Eu não tenho mais organismos ali para polinizar e fazer com que essa plantação consiga persistir ali e ter reprodução dessas plantas, tá? Então é um ciclo vicioso que tá assim, cada vez piorando e virando uma bola de neve. É por isso que a gente tem que discutir, conversar e falar tanto sobre isso, para ver se abre a cabeça das pessoas. E aí, será que tem como mudar esse cenário? O que a gente pode fazer em relação... Então, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Porque o que vem acontecendo? A primeira coisa que a gente tem que pensar é como está o Brasil nessa situação, né? Então, a partir do momento que a gente vê que o Brasil está indo em direção oposta a outros países, a gente começa a questionar, né, o que realmente tem que ser feito aqui para a gente ir em direção aos outros países. O que tem acontecido em relação ao regimento de agrotóxico no Brasil? O Brasil está aumentando o consumo de agrotóxico, né? A cada ano ele aumenta, ele permite um novo agrotóxico entrar para os proprietários rurais utilizarem, enquanto outros países, né, principalmente os desenvolvidos da Europa, estão indo em direção oposta. Então tem alguma coisa errada. Ou esses países estão errados ou é o Brasil. E aí, quando você vai investigar os artigos científicos em relação ao uso de agrotóxico, você vê que realmente é o Brasil que está indo numa direção contrária, porque a gente tem vários artigos mostrando os problemas dos agrotóxicos, inclusive para os seres humanos. Lembra que eu falei um pouquinho disso lá na aula passada também no Prof. Pri Responde, tá? Então, o Brasil ele está indo em direção oposta, mas tem como a gente começar a melhorar isso daí. Com pequenos gestos, entendendo mais o funcionamento dos agrotóxicos, enfim, a gente pode propiciar novas ideias, né, de diminuição de pragas nas lavouras sem a utilização excessiva de agrotóxicos. Como, por exemplo, daí eu achei bem legal, porque esses dias para trás falou sobre esse projeto que tem acontecido lá em Belo Horizonte. Eu achei assim muito massa, porque eles se inspiraram num projeto desenvolvido lá na Europa. Então, assim, às vezes, na maioria das vezes, é muito interessante a gente ver o que as outras pessoas estão fazendo para ver se a gente consegue também desenvolver alguma coisa similar no sentido bom, né? Então, sempre olhando coisas positivas que as outras pessoas estão fazendo, né? Então, o que tem acontecido em Belo Horizonte? O que eles têm feito? Para tentar diminuir a ação de agrotóxico e, consequentemente, aumentar as populações de abelhas que estão diminuindo muito, um grupo de pesquisadores, né, que trabalha com insetos, invertebrados, inclusive com abelhas também, eles começaram a entrar em contato com a prefeitura e distribuir os chamados kits joaninhas, né, para controle biológico. O que são esses kits joaninhas? As joaninhas são organismos muito interessantes na lavoura. Por quê? Porque eles se alimentam das pragas nas lavouras. E não é só a joaninha adulta, né, que é o bichinho bonitinho, mas a larva também.
Então, esse grupo de pesquisadores, em contato com a prefeitura, começou a distribuir larvas de joaninhas para as pessoas. E essas pessoas começaram a utilizar essas larvas nas lavouras. O que aconteceu? Diminuiu a incidência de pragas, sem precisar usar um agrotóxico em excesso. Então, consequentemente, nesse período que não foi utilizado agrotóxico, a tendência é que as abelhas consigam se reproduzir e consigam aumentar um pouquinho a população delas. Muito pouco, por quê? Porque a gente está falando só lá de Belo Horizonte. Então, por que a gente não espalha essa ideia e por que a gente não passa a fazer essa ideia em outras regiões do planeta, em outras regiões do Brasil? Então, tem como a gente diminuir o uso de agrotóxico utilizando controles biológicos, enfim, lógico. Eu também mencionei no último Prof. Pri Responde. O controle biológico ele tem que ser muito bem estudado, tem que ver se essa espécie que vai ser colocada ali não vai ocasionar um prejuízo para outras espécies, se é uma espécie que já tinha na região ou se não é, enfim, tem muita coisa a ser estudada em relação a isso. Mas é sim um mecanismo de diminuir o uso de agrotóxico, todo mundo ficar um pouco mais saudável e a gente ainda contribuir para o planeta sobreviver por mais tempo, porque de fato, se mais de 70%, 75% das plantas angiospermas são polinizadas por abelhas e se essas abelhas estão diminuindo, a tendência é a gente ficar cada vez mais sem plantas no planeta, cada vez com menos produtividade primária, uma produtividade primária mais reduzida, até que a gente não tenha mais ninguém vivendo aqui. Lembra lá do filme do Wall-E, que eu já mencionei no Biofilmes, tá? Então, a tendência é ficar sem nada se a gente continuar nesse ritmo, porque de fato, biologicamente é isso que acontece, gente. E aí, além desses pequenos gestos, como eu falei, no caso da Joaninha, dos kits Joaninha, que é o que vem acontecendo, por exemplo, em Belo Horizonte, que já foi desenvolvido na Europa, também, como forma de diminuir o uso de agrotóxicos, nós podemos fazer uma conscientização sobre as abelhas também, Então, a gente tem, por exemplo, aquelas abelhas que não têm ferrão, e elas podem ser muito úteis também na agricultura familiar, gerando uma renda extra, de produção de mel e venda de mel. Então, a gente pode tentar fazer trabalhos de conscientização com a população, mostrando sobre essas questões, tentando mostrando como as abelhas são importantes na renda também dessas famílias e gera uma renda extra muito grande. Falando sobre os conceitos de preservação, pensando em novas ideias sobre como diminuir o uso de agrotóxicos sem prejudicar os proprietários rurais, de forma que seja vantajoso para todos. Então, para a gente mudar esse cenário, nada mais temos do que passar informação adiante para que cada vez mais pessoas conheçam sobre esse grupo, se identifiquem com o grupo, percebam sua importância, mesmo que, mas tem um ferrão, mas e as abelhas sem ferrão? Então, o negócio é fazer divulgação científica, que mostra de forma evidente o que pode acontecer com o planeta caso a gente deixe de ter esse tipo de organismo, deixe de ter as abelhas. Então, sim, não é um mimimi, são informações verídicas. De fato, se as populações de abelhas começarem a diminuir muito, a gente vai ter uma diminuição de vários tipos de plantas, Como eu falei, mais de 70% de plantas. E isso é muito, plantas com flores, eu digo, Mas isso é muito, um número muito grande. Então, o colapso das cadeias alimentares pode ser assim, nem sabemos até que ponto, isso daí pode prejudicar a nossa própria vida. Então, é um assunto que nós temos que debater. Eu achei muito bacana a informação, as perguntas dos alunos referente à questão das abelhas. Eu acho que era uma coisa que faltava mesmo a gente conversar aqui, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês, compartilhem o vídeo, discutam e se tiverem mais dúvidas me perguntem, tá bom? Que estou aí para ajudar no que for preciso. Um beijo para vocês, até a próxima!